presidente do Supremo recebe parlamentares da bancada feminina do Congresso. Completamente suprapartidário que defende os melhores interesses nesse sentido da sociedade de uma maneira harmônica. CNJ arquiva reclamação contra a juíza que homologou o fundo da Petrobras. Invadir equipamentos eletrônicos e divulgar dados e imagens indevidamente é crime. O autor da divulgação indevida de conteúdo pode responder por injúria ou difamação. Plano de saúde deverá reembolsar despesa em hospital não credenciado, mesmo que não seja caso de emergência. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que as despesas em estabelecimentos não conveniados só são pagas em casos de emergência e urgência ou na impossibilidade de atendimento por local credenciado. Olá, boa tarde. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, recebeu hoje parlamentares da bancada feminina do Congresso Nacional para um café da manhã. E quem acompanhou e tem as informações agora ao vivo para a gente é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Então, o encontro foi bem amistoso, viu? E cheio de pautas importantes sobre direitos das mulheres. Quem também participou do café da manhã foi a ministra Carmen Lúcia. Deputadas federais e senadoras falaram de pautas importantes, de assuntos importantes que preocupam o Congresso Nacional, como o feminicídio, violência contra a mulher e também o apoio às vítimas. Vamos ver. No encontro, o ministro Dias Toffoli ouviu as demandas da bancada feminina no Congresso Nacional. Lembrou da luta histórica das mulheres para participarem da política, mas que, apesar de representarem 52% do eleitorado brasileiro, ocupam apenas 15% dos cargos na Câmara dos Deputados e no Senado. Por isso, segundo o presidente do STF e do CNJ, o Supremo Tribunal Federal é um aliado na luta feminina. Nossos esforços devem seguir na busca da total igualdade de participação, ou seja, o ideal é realmente avançarmos no caminho de que a participação seja realmente dentro da proporcionalidade de homens e mulheres na sociedade. A ministra Carmen Lúcia lembrou da importância de promover políticas efetivas para incentivar o protagonismo feminino. Nós não estamos numa luta contra quem quer que seja, muito menos contra os homens. A luta de todos, homens e mulheres, e a pauta da igualdade, por isso mesmo, é de todo mundo. É uma pauta por liberdade, por dignidade e por justiça, com colaboração e responsabilidade, incluídas aí principalmente nós mulheres, que vencemos algumas etapas e tivemos mais oportunidade do que a maioria, por exemplo, das brasileiras. Portanto, o nosso compromisso é muito maior. Violência doméstica, feminicídio e rede de proteção e atendimento à mulher foram algumas das preocupações apresentadas pelas parlamentares. Nós precisamos de colaboração, de ajuda e, acima de tudo, que o que é aprovado do ponto de vista legal saia do papel, ele se consolide no atendimento, na garantia das milhares de mulheres que não têm voz e que muitas vezes nem têm voto, nem são enxergadas. Isso aqui é simbólico. Aqui estamos para mostrar à população brasileira que precisamos de um poder judiciário forte e de um poder legislativo forte, nem que a gente seja minoria nesse poder legislativo. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou a reclamação disciplinar feita pela deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, contra a juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. A deputada alegava que a magistrada atuou fora da competência dela ao homologar o acordo fechado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras em processo decorrente da Operação Lava Jato. Mas a decisão do corregedor destacou que a análise dos fatos se trata de questão jurisdicional e não afeta a competência do CNJ. Plano de saúde deve reembolsar despesa em hospital não credenciado, mesmo que não seja caso de urgência ou emergência, desde que dentro dos limites do contrato. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em São Paulo, um homem com uma forte tosse foi ao hospital e teve o diagnóstico errado de tuberculose. Após 6 meses de tratamento incorreto, ele fez novos exames em hospital não credenciado pelo plano e foi diagnosticado câncer de pulmão. O atendimento no novo hospital custou cerca de R$49 mil e o paciente ajuizou a ação para que o plano de saúde cobrisse os custos. O homem morreu durante o processo, mas a família deu seguimento à ação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o plano ao reembolso e a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que as despesas em estabelecimentos não conveniados só são pagas em casos de emergência e urgência ou na impossibilidade de atendimento por local credenciado. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, segundo a legislação que trata dos planos de saúde, o reembolso estaria realmente limitado aos casos de urgência e emergência, mas que esta lei também prevê o ressarcimento dos serviços previstos no contrato, ainda que em instituições privadas ou públicas não conveniadas. Esse advogado explica as condições para esses pagamentos. Independente de estar credenciado ou não, o consumidor tem direito a ser ressarcido no valor equivalente à tabela que esse mesmo plano pagaria a um hospital, a um profissional credenciado. A ministra Nancy Andrighi destacou que possibilitar o ressarcimento dentro dos limites contratuais respeita o equilíbrio financeiro das operadoras e também o interesse do beneficiário, pois em caso de valor acima do previsto na tabela do plano de saúde, o pagamento da diferença do valor deve ser feito pelo consumidor. Ao decidir pela obrigatoriedade do ressarcimento, os ministros da terceira turma consideraram não haver desvantagem exagerada à empresa. Cresce o número de apreensão de armas brancas no Distrito Federal. Quem é pego com esse tipo de arma é autuado por contravenção penal. Veja na reportagem. Estas imagens feitas pela Polícia Militar mostram a quantidade de facas, tesouras e equipamentos semelhantes apreendidos nas ruas do Distrito Federal. Parte utilizada para praticar crimes, outras encontradas com pedestres. Principalmente os usuários de drogas, eles falam que é para se defender dos seus inimigos. Mas é notório que o uso é para assalto e roubo de pequenos valores também. Então, a faca se tornou aqui nessa região um problema sério, um problema quase social, o uso desse instrumento. De janeiro a junho deste ano já foram apreendidas 758 armas brancas em todo o Distrito Federal, número maior que no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas 695 armas. No Brasil não há uma regulamentação definindo quais são as armas brancas. Também não há lei tornando o porte de uma faca, por exemplo, como crime. Desde 1941, esta é apenas uma contravenção penal. E como não é crime, a punição é branda. O porte de arma branca vai de 15 dias a 6 meses de prisão. Nos tribunais há controvérsias em relação ao tema. Aqui no Distrito Federal nós temos a consideração de que é contravenção penal sim, né, apesar de não ter essa regulamentação para dizer o que é arma branca, o que não é arma branca. Já no Rio Grande do Sul eles não entendem que é crime, né, que é contravenção penal. Uma vez que não existe essa regulamentação, o próprio tribunal de segunda instância ali, quando há recursos, e na primeira instância não entendem que há configurada a materialidade dessa contravenção penal. Já no STJ, quando sobe para a instância superior, o STJ já está pacificado há algum tempo de que, apesar de não haver essa regulamentação, né, porque é uma norma penal em branco, é crime, contravenção penal sim, é dito como materialidade comprovada, e aí as condenações permanecem, né, ou são convertidas a sentenças absolutórias em uma condenação. E no próximo bloco, todo cuidado é pouco na hora de postar ou compartilhar fotos e vídeos. A gente tem que sempre prestar atenção com quem e onde está compartilhando as fotos. Se você costuma divulgar e compartilhar fotos e vídeos de outras pessoas nas redes sociais ou em aplicativos de mensagens sem autorização delas, cuidado. Dependendo da situação, isso pode ser considerado crime. Moroni sempre posta fotos de viagens e em festas, com o intuito de aumentar o número de seguidores e curtidas. Ele não está nem um pouco preocupado com a superexposição nas redes sociais. Status, galera olha, comenta, curte, né? Fica sabendo da vida dos amigos, né? Mais ou menos como é que tá. Mas nem todo mundo pensa assim. Portanto, todo cuidado é pouco. Há quem use a internet para prejudicar e até mesmo difamar o outro. E isso é crime.
Desde 2012, existe uma lei conhecida como Marco Civil da Internet, que tipifica a divulgação indevida de conteúdo como crime cibernético. E o autor dessa divulgação pode responder por injúria ou difamação. A lei prevê punição também para quem rouba dados, adultera ou destrói informações alheias na internet. A pessoa que cometer algum desses crimes pode ser condenada a pagar indenização por danos moral e material e ainda responder criminalmente. A rede social, por sua vez, deve retirar o conteúdo imediatamente após a notificação. Caso contrário, também pode ser responsabilizada. Este advogado explica que, para punir, é preciso, antes de tudo, entender como essas informações foram parar em mãos erradas. Vou ter que saber o que aconteceu. Primeiro, qual tipo de uso foi feito. Segundo, quem é o responsável por aquela segunda utilização. E como que isso se deu? Foi a pessoa que capturou a minha imagem que a utilizou? Foi um terceiro, em razão de uma quebra de algum dispositivo de segurança? Para evitar que isso ocorra, muita gente prefere ter cautela antes de se expor na internet. Acho que vai da pessoa mesmo, né? Eu já tenho medo já por mim, aí eu privo pela minha privacidade. Pessoas compartilham foto das outras sem se preocupar com o que a pessoa vai sentir, como a pessoa vai se sentir. Então a gente tem que sempre prestar atenção com quem e onde está compartilhando as fotos. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito digital, Franco de Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Todo mundo hoje está sempre com o celular na mão, fazendo vídeos o tempo inteiro, fotos e postando. A gente tem que ter cuidado com o direito de imagem. Muita gente não se preocupa com isso, né? Exatamente. O direito à imagem é um direito que está dentro da esfera dos direitos da personalidade. Você tem a imagem retrato e a imagem é atributo, que é o que a sociedade pensa a seu respeito. Então, quando você compartilha uma foto sua voluntariamente numa rede social e terceiros pegam essa foto e começam a dar um destino diferente daquela intenção a qual você publicou, então ali você pode estar tendo o seu direito à imagem violado. E o que a pessoa pode fazer se acontecer isso, por exemplo? Bom, assim, o que a pessoa pode fazer é recorrer à justiça solicitando que se remova aquele conteúdo, né? Se ela sabe quem publicou aquilo, noticiar a pessoa, e se os responsáveis não tomarem a providência adequada, ela pode mover uma ação por danos morais, dano patrimonial ou até mesmo ação penal. Agora, nem sempre é tão simples assim identificar, né? Como quem pegou aquela foto e passou a compartilhar ou usar de alguma forma indevida. É muito difícil às vezes, né? Exato. Dependendo do meio, se você, por exemplo, está nos aplicativos de comunicação, como WhatsApp ou outros, você tem uma dificuldade maior nessa identificação. Mas se você está nessas redes sociais, como Instagram, Facebook, aí você tem a possibilidade de identificar o autor e solicitar que ele remova ou até mesmo noticiar a plataforma para que remova, porque aquilo é uma violação do seu direito. Entra antes de ir à justiça, tentar primeiro na plataforma para ser algo mais rápido, né? Exato. Sempre você tentar conversar diretamente com a outra parte, com a plataforma, você tem maior velocidade. E agora, quem faz esse tipo de postagem indevida, compartilhamento de imagens indevidas, qual que é a punição, por exemplo? Nós temos punição no Código Penal, né? Então você tem punições que vão de multa até mesmo reclusão, e também na esfera civil você tem dano moral e dano patrimonial, que daí é um ressarcimento pecuniário à pessoa pela exposição que ela sofreu. E a punição qual que é? A punição, se for civil, vai ser um valor arbitrário pelo juiz, e se for penal, você tem risco de prisão de até 2 anos. Nesses casos, quem é a principal vítima? Existe esse tipo de estatística? Atualmente, nós temos um público, que são as mulheres, no que diz respeito à exposição de imagem íntima. Os últimos dados do IPEA identificou que houve um crescimento de 170% desses casos de exposição de imagem íntima. Quando você tem a imagem íntima da mulher exposta, você atinge a dimensão dessa mulher em termos psicológico, em termos social, emocional e também econômico. A gente sabe, inclusive, casos até mais graves de mulheres que tiveram vídeos vazados, que tentaram suicídio ou até, de fato, chegaram ao suicídio mesmo. Exatamente. É bem delicado, às vezes as pessoas não pensam nessas consequências, né? Porque nós vivemos numa sociedade digital e a rede ela é construída para o não esquecimento. Você remover esse conteúdo depois da rede é muito complicado jurídica e tecnicamente. E a mulher, quando tem essa imagem exposta, psicologicamente, ela começa a desenvolver depressão, emocionalmente ela começa a se sentir uma pessoa burra, socialmente ela começa a ser isolada e economicamente, muitas vezes, ela é até demitida do trabalho. A ocorrência desses tipos de vídeos aumentou?
aumentou. Os últimos dados, né, têm identificado que houve um crescimento de mais 100%. Existe também, a gente falou de vítimas que são as mulheres, mas também existe o bullying, por exemplo, nas escolas, existe o bullying virtual. Isso também acontece bastante. Exato. Inclusive, o Brasil tem uma legislação própria desde 2015, que é uma lei que chama-se Enfrentamento da Intimidação Sistemática, onde as escolas, agremiações e clubes devem promover ações para o enfrentamento da situação de bullying e cyberbullying. Ontem o Senado aprovou uma PEC que transforma o dado pessoal em direito fundamental. Isso é um passo em que sentido? Essa PEC ela tem uma grande importância porque recentemente o Brasil aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a imagem é um dado pessoal porque permite identificar outrem. Essa PEC ela transforma o dado pessoal como um direito fundamental. Então, numa sociedade digital, uma sociedade que vive em rede tecnológica, a proteção desse dado pessoal é de grande relevância. Agora, como se proteger de uma possível invasão? Às vezes as pessoas não têm noção de como se proteger mesmo, né? Nós temos, assim, duas dimensões de cuidados, né? O primeiro cuidado recomendado é que você ajuste os perfis da sua rede social, só que de forma que somente pessoas que fazem parte da sua rede de contato tenham acesso às suas imagens. Além disso, ter cuidado nos sites que você navega, você ter uma ferramenta de segurança como um antivírus e também você manter o seu computador atualizado para evitar invasões externas. Agora, como entender, por exemplo, se você está num ambiente público e filmando, o que pode e o que não pode ser compartilhado, por exemplo? O ambiente público, a princípio, o que é registrado também é uma informação pública. Agora, a partir do momento que essa imagem registrada em ambiente público gera a quem está no registro um constrangimento, aí você já começa além da esfera da publicidade, ou além da esfera do público e já invade a esfera da esfera privada dessa vítima. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista. Obrigado. Você sabia que o que tem no seu guarda-roupa pode ajudar no equilíbrio do ecossistema do planeta? É assunto para depois do intervalo. O verbo comprar está sendo muito substituído pelo transformar, reformar, reciclar. A nova regra que exige comprovação de insuficiência financeira da reforma trabalhista não pode ser aplicada isoladamente. Esse foi o entendimento da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho ao julgar um processo de um encarregado de obras. O encarregado de obras moveu uma ação contra uma loja de laticínios em São Paulo. Na ação, o profissional disse que recebia cerca de R$ 3.400 de salário. E como as custas processuais foram fixadas em R$ 4.300, ele assinou uma declaração de hipossuficiência financeira, alegando não ter condições de arcar com os custos da ação. O pedido do profissional foi aceito pela terceira turma do TST. Para o relator do caso, o ministro Agra Belmonte, a nova regra da reforma trabalhista que exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo não pode ser aplicada isoladamente. Segundo o ministro, ela deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas da CLT, do Código de Processo Civil e da Constituição da República. Ainda segundo o ministro, não conceder ao autor os benefícios da gratuidade de justiça é o mesmo que impedir o amplo acesso ao poder judiciário e discriminar o trabalhador em relação às pessoas naturais que litigam na justiça comum. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso para conceder o benefício da justiça gratuita e afastar a deserção decretada pelo TRT da 2ª Região, em São Paulo, em razão do não recolhimento das custas. O processo será devolvido ao regional para exame do recurso ordinário. Termina no próximo dia 17 o prazo para que credores de precatórios do governo do Distrito Federal manifestem interesse em receber os valores. A maioria dos pagamentos deve ser feita a servidores públicos. A previsão é que o governo do Distrito Federal pague até R$ 200 milhões aos credores. Foram incluídos precatórios com data até o fim de 2016. O mais antigo deles aguarda o pagamento desde 2002. Para terem direito a receber os pagamentos, os credores não podem ter cedido os precatórios, nem utilizado em compensação tributária. Também deve abrir mão de 40% do valor. É o chamado deságio. Se preencher todos esses requisitos, o credor sai da ordem cronológica de pagamento, o que representa menos tempo de espera na fila. A maioria dos precatórios deve ser paga a servidores públicos. Este advogado explica que quem tem direito a receber o pagamento deve pensar bem antes da escolha pelo acordo ou por esperar o prazo normal para receber os valores. Depende muito do local que ela está na fila, né, de que ano que é o precatório dela e, obviamente, da situação individual de cada um. Né, porque existem as mais diversas necessidades. Então, dependendo da necessidade,
o deságio, o valor que a pessoa vai receber se torna diferente. Para saber quem vai ser contemplado, basta acessar o site da Procuradoria do Distrito Federal. Nós também estaremos fazendo atendimento presencial. Existem 4 agências da Secretaria da Receita que estão recebendo os credores que queiram fazer esse pedido de forma presencial. Você já se perguntou quem é que cuida das crianças e dos adolescentes nos abrigos? Esses profissionais são chamados de pais sociais. Mara e Paulo são casados há 39 anos. Eles moram em uma das unidades do abrigo João Paulo II, uma casa-lar com 10 crianças. O casal era do interior e veio para a capital trabalhar como pais sociais. Eu levo no colégio, ajudo tudo aqui dentro da casa. Levo, busco, faço comida. O que precisa. O que precisar. Fora os filhos biológicos deles, que já são adultos, o casal já cuidou de pelo menos 60 crianças. E o vínculo criado com elas foi tão sólido que muitos mantêm contato com eles, mesmo depois de irem embora da casa-lar. A maioria, eles ligam, eles visitam. Os pais sociais precisam abrir mão de muitas liberdades, já que o trabalho acontece 24 horas por dia. Eles têm uma folga semanal. Mas os ingredientes para que essa receita dê certo são consistentes: amor e carinho. Os pais afetivos são unânimes em dizer que há 2 momentos mais difíceis. Um deles é o da chegada. Que elas chegam com uma demanda muito grande, revoltadas, porque foram tiradas da família. Então, até eles chegar e ficar tranquilo, ver que é bom o espaço, que é bom, são bem tratados, eles ficam sempre naquela defesa, né? Outro momento extremamente desafiador para eles é o da partida. Você chega com 3 meses, sai daqui com 2 anos. Como é que tu vai te apegar? Tu te apega, é amor, é carinho. Você nunca pode demonstrar que tá triste, né? Sempre alegre com eles, sempre trazendo, sempre fazendo carinho e falando para eles que vai ser ótimo, que a família é boa, que eles vão ter uma vida melhor. A indústria da moda é uma das que mais poluem. O consumidor consciente passou a questionar quem está por trás das roupas que veste e quantos recursos naturais foram usados para a fabricação da peça. Resultado, o sustentável ganhou espaço. Para quem quer ter uma vida desapegada de bens materiais, a mudança pode começar no guarda-roupa. Novos negócios têm surgido para esse consumidor que tem buscado uma forma mais consciente de consumir. E o verbo comprar está sendo muito substituído pelo transformar, reformar, reciclar. Os brechós são um exemplo de consumo consciente. Não é à toa que, segundo a Verônica, cresceram mais de 80% em 3 anos. Pesquisas mostram que os negócios de roupas usadas devem movimentar bilhões de dólares nos próximos anos. Como a maioria das mulheres, Cirlei sempre gostou de ter o guarda-roupa colorido, até que um dia havia tanta peça que virou uma bagunça. Ele estava bastante confuso e eu percebi que tinha bastante roupas, calçados, acessórios que eu não usava mais e que estava aqui ocupando espaço. Mas eu tinha um pouco de dificuldade de me desfazer deles, porque eu pensava sempre que um dia eles poderiam ser úteis. Nesse ponto da história pessoal de Cirlei, apareceu a Kellen, especialista em bagunça generalizada. Não tinha, assim, uma visão do que é prático, né? Tinha coisa bem lá escondida, que ela usava muito, e tinha coisa de festa, por exemplo, que estava bem visível ali e não precisava. O trabalho começou com uma espécie de triagem. Ora difícil de decidir o que realmente é necessário. Depois a gente começa a organização retirando tudo e categorizando por exemplo, aqui eu vou deixar uma pilha de roupas de ginástica, aqui eu vou deixar as calças, aqui eu vou deixar as blusas, separa assim e depois vai devolvendo para o armário de uma maneira organizada, de uma maneira onde ela possa visualizar tudo de uma vez só, onde ela chegue no armário e visualize tudo rapidamente. Se organizar ambientes fosse tarefa simples, não existiriam profissionais como a Kellen. O olhar clínico aproveita cada centímetro vazio
E com planejamento sobra espaço, dinheiro e bem-estar. Cirlei ganhou agilidade para escolher o que vestir e, ao mesmo tempo, entrou pelo caminho da sustentabilidade e consumo consciente. Quando eu olho aqui para o meu guarda-roupa, eu já vejo claramente o que eu tenho disponível, as cores, como combinar melhor. E com isso também eu compro menos, porque eu vejo o que eu tenho, que não, às vezes eu vou a um shopping, olho e me lembro que eu não preciso daquilo, que eu já tenho aquela peça na minha casa ou alguma parecida. Eu acho que com isso eu reduzi o consumo e também o tempo para a escolha do que como me vestir. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.